Por aqui a gente muda de assunto, fala agora sobre a safra de cacau. Na Bahia, o maior estado produtor, a colheita do cacau começa, mas de forma muito lenta. A situação de seca no fim do ano passado, aliada à seca extrema ao longo da temporada 15-16, faz atrasar a maturação do cacau, portanto, não fazendo com que esteja pronto ainda para ser colhido. A safra chamada de temporã, que geralmente tem início a colheita no fim do mês de abril, registra agora as primeiras atividades de colheita, repetindo o cenário visto no ciclo anterior. Informações ainda da própria Bahia dão conta de que, apesar disso tudo, desse atraso, a safra por lá deve ser ainda positiva, estimada entre os analistas entre 51 e até 60 mil toneladas. Bom, vamos saber agora, sim, com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se esse clima seco na Bahia continua predominando na região produtora de cacau e se a chuva deve chegar em breve. A maior parte do Nordeste passa neste momento pelo período mais seco do ano. O inverno é a estação mais seca na maior parte dos estados e agora a situação da seca deve se agravar ainda mais no sertão nordestino. Por outro lado, é normal nesta época do ano chover bastante sobre a faixa leste por causa da atuação de ondas de leste, um fenômeno bem conhecido nesta época do ano para o nordeste do país. O índice de umidade no solo é bastante baixo sobre todo o interior da região, mas aqui sobre a faixa leste, por causa dessa frequência maior das chuvas e também os volumes mais expressivos, o solo já encontra-se bem mais encharcado. Olha só, desde o leste da Bahia até o leste do Rio Grande do Norte, os índices de umidade no solo já chegam acima dos 50%. E nesta área em rosa aqui, entre Alagoas e Pernambuco, o nível de umidade no solo já chega até 100%. Essa chuva beneficia áreas produtoras de cana-de-açúcar que vinham sendo afetadas pela seca, também uma chuva que atinge algumas áreas do Recôncavo Baiano, que neste momento apresentam desenvolvimento de lavouras de milho e também de feijão, e também é uma chuva que beneficia áreas produtoras de cacau do sul da Bahia. Agora, para os próximos dias, tem previsão de mais chuva. Olha só, desde o sul da Bahia até áreas litorâneas de Pernambuco, a previsão de volumes acima de 30 milímetros. Algumas áreas devem receber pelo menos 50 milímetros em 5 dias. Então, é uma chuva que tem potencial até para transtornos pontuais, mas continua garantindo bons níveis de umidade no solo. Agora, sobre o interior nordestino, a previsão é de continuidade do tempo bastante seco, então, principalmente para reservatórios, a situação se torna cada vez mais crítica, porque falta água já pelo menos desde o último período úmido. Agora, durante o próximo período, que vai do dia 27 agora de junho até 2 de julho, a chuva avança um pouquinho mais aqui sobre a faixa leste da Bahia. Chove em boa parte do Recôncavo Baiano, que deve favorecer as áreas produtoras de grãos, mas é em áreas litorâneas que o volume deve ser ainda maior. O volume deve variar de 30 até 70 milímetros do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. É uma chuva que tem potencial para transtornos em algumas áreas litorâneas. Chove também sobre toda a faixa norte do Nordeste, com volumes que podem chegar a 30 milímetros entre o Ceará e o estado do Maranhão. E no terceiro período a situação não muda muito, tem previsão de mais chuva forte em áreas litorâneas do leste e também do norte da região. Algumas áreas podem receber, mais uma vez, volumes acima de 70 milímetros. Então, o solo deve continuar bastante úmido, mas, por outro lado, a chuva pode trazer transtornos, principalmente para o litoral.